O assunto agora no Agricultura BR é a pecuária bovina de corte. E depois de uma sequência, até por conta do momento sazonal de maior oferta de quedas para o valor da arroba do boi gordo, nós temos observado na maior parte das praças produtoras estabilidade de valores. Para falar a respeito deste momento, nós vamos conversar agora ao vivo com Leandro Bovo, da Radar Investimentos, que participa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. E Bovo, temos um cenário que vai mostrando alguma estabilidade. Isso já mostra alguma redução na oferta de boiadas para abate? Isso de fato está acontecendo? Porque quando a gente olha para as escalas da indústria, dá para perceber que ainda estão, de certo modo, confortáveis. Qual que é o entendimento deste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, amigos do canal do Boi. Exatamente isso que você falou. Eu acho que o ponto positivo chegamos no fundo do poço. Eu acho que a gente, dos níveis de preço que a gente tem atualmente, nós não vamos no curto prazo agora romper para baixo. Eu acho que estamos no fundo do poço. A oferta de fêmea, principalmente, já tem diminuído, como era amplamente esperado que diminuísse, né? E isso está dando uma certa sustentação no mercado. Lógico que as escalas vinham de um patamar muitíssimo confortável, muito alongadas, né? Ainda tão longas, mas menos do que estavam, né? Então, um exemplo, um frigorífico antes que tinha uma escala de 1.000 bois por dia, ele tinha oferta de 1.300, 1.400, 1.500 bois por dia. Hoje, esse frigorífico tem um abate de 1.000 bois por dia, ele tem uma oferta de 800, 700. Então, ou seja, as escalas que estavam muito longas estão diminuindo pouco a pouco, o que dá essa estabilidade para o mercado e a gente vislumbra alguma melhora aí nas próximas semanas, vamos dizer, né? Bovo, e já que temos um cenário como esse, a primeira pergunta que fica é quando que a gente começa a ver alguma reação de fato na arroba do boi? Porque estabilizar o preço com ela lá embaixo é um cenário, parece que já está até consolidado, mas quando ele começa a reagir. E dessa oferta que nós temos observado para abate, a quantidade de fêmeas, a participação de fêmeas está reduzida? Ela está num patamar bastante alto, porém ela vem reduzindo. E a expectativa é que reduza cada vez mais, né? Agora já estamos na entre-safra, né? A oferta de pasto já pode dizer que ficou para trás. Agora a gente vai depender ou de animais semi-confinados, né? Engordados a pasto com suplementação, ou animais confinados. E nisso a gente sabe que a oferta de fêmea normalmente é menor. Então, obviamente que essa diminuição da oferta de fêmea nas escalas de abate vai ter reflexo em termos de preços, né? A gente acredita em melhora de preço. Agora a gente vai ter, na virada do mês, normalmente é um momento de melhor venda no mercado interno, né? Apesar de ser julho, férias escolares, isso impacta um pouco, mas a virada do mês com certeza vai ser boa. E eu acho que na virada agora de junho para julho e ao longo de julho, a gente vai ter um movimento, uma certa alta no mercado, sim. E Bovo, aí falando um pouco também a respeito dessas escalas, né? Eu comentei no começo que ela, ainda que tenha tido algumas reduções, a indústria tem ainda escalas de certo modo confortáveis. Qual que é a média nacional hoje que está sendo alcançada e se esse volume de animais para abate é o suficiente para dar manutenção nesses dias garantidos de trabalho na indústria? Hoje eu acho que a gente deve estar a nível Brasil ao redor de 8 dias úteis, né? Um pouco mais de uma semana completa de escala de abate, e no curto prazo isso está sendo suficiente para manutenção dos preços. Agora em São Paulo, o estado que a gente acompanha mais de perto, né, os níveis de abaixo de 220 já praticamente não tem oferta, ninguém consegue comprar abaixo de 220, o próprio 220 já está ficando um pouco mais difícil, e agora o teste vai ser quando a indústria pagar o 225, o 230 com mais frequência, se isso vai encontrar volume de oferta, porque em termos de preço para o pecuarista, tanto 220 quanto 225 ainda estão muito ruins, né? Então agora que quem precisava mais, que tinha mais necessidade de venda, ou de fazer caixa, ou de liberar pasto,
já vendeu e agora o boi vai ficar na mão de quem tem uma situação um pouco mais confortável, a tendência é que o pecuarista endureça nas negociações e aí a indústria vai precisar pagar um pouco mais. É isso que a gente acredita que vai acontecer ao longo de julho. Bovo, falando do momento que nós temos visto um ano de 2024 com recordes mensais de abates e também de exportações de carne bovina. Ao mesmo passo, por questões domésticas no Brasil, da economia brasileira, algumas externas também, principalmente por conta dos Estados Unidos, nós temos uma moeda nacional, uma das mais desvalorizadas do mundo. Hoje nós tivemos até um pico de R$ 5,45. Eu cito isso porque esse dólar muito alto, ele torna o produto brasileiro exportado, em um primeiro momento, mais competitivo ainda para a aquisição desses importadores. Fica barato. Né? E aí traz uma expectativa de vender mais soja, de vender mais café, de vender mais carne bovina, principalmente, que é o assunto agora do momento. Pensando no que já aconteceu neste ano, com um recorde atrás de outro, até qual momento que o Brasil consegue manter um ritmo de mês recorde, tanto para abate quanto também para exportação? Olha, a tendência é que isso continue. A gente tem uma oferta bastante disponível, né? Lógico que o nível global de oferta, por conta da diminuição de fêmea, tende a ser menor na entre-safra, é natural que seja menor, mas se a gente imaginar que os animais abatidos na entre-safra são mais pesados, né? Então, mesmo que o número de cabeças diminua um pouco o abate, não necessariamente isso significa uma sensível redução na produção de carne. Então, a gente vai continuar produzindo muita carne e vai continuar exportando muita carne. Ainda mais com esse dólar que ajuda, a arroba já está barata em reais e com a alta do dólar ela fica ainda mais barata em dólar. O Brasil hoje é o país mais barato do mundo, sem dúvida, produção de carne, né? Então, eu costumo dizer, o Brasil é o supermercado do mundo e a prateleira de carne do supermercado entrou em promoção. Todo mundo vai vir comprar aqui. Então, a tendência é a gente continuar batendo recorde nas exportações, mesmo com que a gente não bata recorde nos números de animais abatidos. Bovo, em relação ao que nós temos tido de carne que fica para o consumo brasileiro, os estoques domésticos, eles estão adequados ou ainda ele é alto, que está ali dentro dos frigoríficos, dentro dos balcões? Isso está equilibrado no momento no país ou ainda está bastante elevado? O escoamento não está como a gente gostaria que tivesse no mercado interno. No mercado interno, se o varejo repassasse a queda de preço na carne com osso do atacado, fosse repassada ao varejo, com certeza isso seria um enorme estímulo para o consumo. O brasileiro é um povo que gosta de carne bovina. Quando a carne bovina fica barato, o reflexo de consumo é instantâneo. O problema é que o varejo, infelizmente, e aí a dona de casa que está nos assistindo vai concordar comigo, a carne não caiu na ponta final. Então o boi saiu aí de 240 para 220 arroba, preço São Paulo, né, a referência, e a carne não caiu na mesma proporção no supermercado. Isso, obviamente, que prejudica um pouco, dificulta o escoamento da nossa carne. A boa notícia é que agora, se o boi voltar, por exemplo, de 220 para 240, não necessariamente o frigorífico vai precisar, o varejo vai subir o preço da carne na gôndola, né? Então, assim, tem margem para ser consumida na ponta do varejo. Bom, você falou algo que realmente, quando a população, né, de uma maneira geral, que não é do agro, ela ouve isso, é um cenário complicado, né, de entendimento. Né? Nós temos hoje uma arroba que desvalorizou por uma questão sazonal, que já vinha com valores mais baixos. Nós temos um valor no atacado, eu estava até observando que corte de dianteiro teve ali alguma reaçãozinha, mas o traseiro continua com valores bastante deprimidos para o momento, que é esperado para o momento, não tá nada de errado nessa questão, e aí não tem esse repasse para o varejo. Você acredita que há algum instrumento, ferramentas para que isso ocorra, para que tenha escoamento dessa produção? Porque isso não é bom para o consumidor, não é bom para a indústria, não é bom para o pecuarista e provavelmente não é tão bom assim para o varejo segurar esse preço alto como ele tem segurado. É aquele jogo, o jogo da oferta e demanda, né? O varejista, que é
que está mais próximo do consumidor, ele tem essa sensibilidade, né, de qual nível de preço ele precisa chegar para aumentar a sua venda, né? E eles estão percebendo, ou estão analisando que no nível de preço atual, as vendas deles são satisfatórias. Por isso, obviamente, ele vai tentar manter ou se apropriar da maior parte da margem, que isso aí faz parte do jogo, né? Nesse momento, a bola está com eles estão conseguindo se apropriar dessa maior parte da margem. Mas, como eu disse, provavelmente o que a gente vai acontecer da agora para frente é o boi subindo um pouco de preço, e aí, logicamente, a carcaça casada, a carne com osso, vai acompanhar essa alta, mas não necessariamente a gente vai ter alta na ponta final do varejo, né? Então, ou seja, o varejo se apropriou um pouco da margem quando a carne caiu, mas agora com a carne subindo, provavelmente ele vai abrir mão um pouco dessa margem, de modo que o consumo tenda a se manter nos níveis atuais. Óbvio que se nessa queda tivesse sido repassada para o varejo, nessa queda do boi tivesse sido repassada para o varejo, o consumo teria respondido imediatamente e a gente consumiria muito mais estoque muito mais rapidamente.